Eu começo uma série de explicações sobre o livro Inabalável. Com fé, a tempestade vai passar. E você poderia me perguntar, por que este livro com este título? Inabalável. Inabalável é a fé. A tempestade, ela não perdura. A noite nunca é para sempre. A tempestade sempre cede a bonança. Mas existe uma pergunta, e esta pergunta me deixou muito intrigado. E você vai ver no livro que uma pergunta foi feita a um papa. Não vou dizer aqui. Por que Deus, sendo bom e justo, permite o sofrimento humano? Repito. Por que Deus, sendo bom e só há bondade em Deus e só justiça em Deus, permite o sofrimento humano? Exatamente no livro Inabalável, somos levados a um território desconhecido. Eu vou usar esta palavra. Que às vezes as pessoas têm até medo, receio de pensar. Talvez por uma culpa. Eu não posso pensar isso que eu estou ofendendo a Deus. Um território profundo e desafiador, onde a justiça divina, a fé confiante e a dor humana se entrelaçam. Justiça divina, a fé e a dor humana se entrelaçam. Não está falando de mim? Não está falando de você? Exatamente esta é a proposta. À luz do livro de Jó, que é do Antigo Testamento, nós compreendemos a dor que vivemos hoje. Aquelas que nós provocamos e permitimos em nós mesmos, aquela dor que o outro nos provocou, ou a dor que a vida nos faz passar. Imagine comigo um cenário celestial, onde Deus reúne seus anjos. Você tem que entender isso. E de repente, quem se apresenta? Um dos seus anjos decaídos, Lúcifer, Satanás. E ele chega, desculpe a palavra, debochando de Deus. E como ele diz, Deus pergunta, por onde você andava? Ah, eu estava andando em meio às suas criaturas. E Deus diz, você viu o meu servo Jó? Como ele é temente? O pai da mentira, Satanás, o anjo decaído, provoca a Deus. Ele lhe é justo só porque ele tem tudo na vida. Permita-me tirar as coisas que ele tem e verás que ele o abandonará. Deus conhece a força de Jó, um homem íntegro e justo. Mas como eu disse, Satanás lança uma provocação. Ele te adora apenas porque o abençoas. Toca em tudo que ele tem e verás que ele te amaldiçoará. Quem falou isso, padre? Satanás. A quem? A Deus. Esse diálogo não é apenas um embate entre duas potências. É um teste. Tanto para Jó, quanto para a percepção dos leitores sobre a natureza de Deus. Deus permite. Deus conhece Jó. Deus permite que Satanás o teste. São questões profundas sobre esta permissão.
porque toca a soberania de Deus e também toca um outro tema que é pertinente, o livre-arbítrio que temos. Por que um Deus bom e justo permitiria que o inocente fosse submetido a tamanha tribulação? Este é o ponto que intriga a mente e o coração. Este é o ponto. Talvez esta seja a pergunta que eu lanço para que você descubra na leitura de todo o livro inabalável. Com fé a tempestade vai passar. A tensão entre a dor humana e a fé. Eu quero instigar você. Eu quero levar você a refletir. Posso lançar alguns questionamentos? São estes que me levaram a escrever. Como reagiríamos diante de estados de perda e sofrimento? Vou ser mais simples. Como você reage diante de uma perda e diante de um sofrimento? Não é apenas a história de Jó, mas é a realidade da própria condição humana. Jó é um espelho que reflete a fragilidade da fé quando confrontada com a adversidade. A pergunta persiste. A pergunta continua no ar. Será que a nossa fé se sustenta apenas nas bênçãos divinas? Será que a nossa fé se sustenta apenas quando percebemos as bênçãos divinas? Entendeu? Enquanto Jó enfrenta suas perdas de forma heróica, sua luta é também uma batalha espiritual. E quem de nós não está numa batalha espiritual na vida toda? O pedido de Satanás e a resposta divina nos trazem questionamentos fundamentais. Primeiro, o que realmente significa crer? Como as pessoas influenciam nossa relação com Deus e a forma como enfrentamos as dificuldades? O que isso nos ensina sobre a soberania divina? A fé verdadeira é testada nas tempestades da vida. A fé verdadeira é testada nas tempestades da vida. E esse capítulo não só destaca a dor de Jó, mas também a profundidade da relação que ele tem com Deus. Uma relação que nós deveríamos ter, que vai além das bênçãos materiais. Assim, a superfície da história se revela cheia de camadas, cada uma convidando a uma introspecção mais profunda sobre a natureza da divindade e a condição humana. Seja bem-vindo ao início da leitura do livro Inabalável. Digo a você, tenho certeza que é uma proposta muito séria de, em algumas vezes, desmontar os seus argumentos à luz de Jó, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, reconstruir das cinzas ao grande triunfo da vitória. Vamos nessa jornada inabalável. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.